Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e como eu havia avisado pra vocês, do dia 5 ao dia 13 de julho eu vou participar do Continental em São Paulo, que é um torneio muito forte, reúne ali mais de 20 grandes mestres, fora outros jogadores fortes que vão lutar por algumas vagas na Copa do Mundo de xadrez. E por esse motivo eu não vou conseguir fazer o nosso treino de quarta, o nosso treino ao vivo aqui do canal. Mas eu não vou deixar vocês aí sem um conteúdo para que vocês possam evoluir o nível de jogo. Eu separei aqui algumas aulas que são aulas exclusivas que eu envio apenas para minha lista VIP e que eu vou liberar aqui no canal para que todos possam assistir, beleza? E, inclusive, para quem ainda não faz parte da lista VIP, quer fazer parte e receber esses conteúdos, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só baixar o meu e-book sobre como estudar aberturas e automaticamente você faz parte da lista VIP. E eu vou deixar também aqui na descrição o link do Chess Results do Continental. Assim, quem quiser acompanhar o torneio pode acompanhar através desse link. Beleza, galera? Bom, então é isso. No dia 17, quarta-feira, voltamos aqui com o nosso treino ao vivo, o treino de quarta. Enquanto isso, bora treinar! E aí, galera? Aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e esse é mais um vídeo exclusivo para minha lista VIP de e-mails. O pessoal já estava perguntando se eu ia mandar mais vídeo para vocês, então fiquem ligados aí, sempre que eu mandar o e-mail pode ter um conteúdo bem legal para a evolução de vocês. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como estudar partidas abertas e jogar posições abertas pode ajudar na evolução de vocês. Quando eu estava começando a montar meu repertório de aberturas, quando eu estava começando a estudar xadrez, eu tinha muitas dúvidas do que jogar. Se eu deveria jogar E4 no lance 1, se eu deveria jogar D4 no lance 1, se eu deveria buscar posições abertas, se deveria buscar posições fechadas. E por sorte, eu escolhi jogar peão-rei e escolher posições abertas, posições em que eu pudesse atacar, lutar pela iniciativa desde os primeiros lances. Foi algo que eu gostei bastante, assim, por isso que eu escolhi essas aberturas, esse estilo de jogo no início. Mas isso foi um pouco de sorte, porque eu poderia muito bem ter escolhido outros tipos de posição. E por que eu falo isso? Quando você começa a jogar essas posições abertas, você começa a desenvolver bastante a sua visão combinatória e você também começa a entender melhor elementos do jogo dinâmico, como por exemplo a iniciativa, que é algo muito importante que todo jogador deve conhecer. Então, eu separei aqui uma partida que eu joguei em um Pan-Americano Sub-14. Foi o primeiro torneio fora que eu joguei, foi um Pan-Americano jogado na cidade de Cuenca, no Equador. E eu tinha 13 anos nessa época e assim, meu estilo de jogo era bem agressivo. E eu vou mostrar uma partida aqui para vocês em que fica claro o jeito que eu jogava e como que as aberturas que eu escolhi, o tipo de posição que eu gostava de jogar, influenciaram na melhora do meu jogo. Então, nessa partida eu estava de brancas contra o Christian Hills, que na época já era um garoto bem forte. Salvo engano, ele ganhou um Pan-Americano, não sei se foi o Sub-14 ou se foi o Sub-12. Então foi uma partida que quando eu ganhei eu fiquei bem feliz ali, porque era um jogador forte. Hoje o Christian Hills, eu acho que ele também virou grande mestre. A última vez que eu conversei com ele, ele estava com 3 normas de grande mestre. Eu não sei se ele chegou no rating, mas assim, com certeza ele vai virar grande mestre, porque ele já tem a força já. Mas então eu vou mostrar essa partida, né, do Pan Sub-14. Eu estava de brancas nessa posição, nessa partida. Então vou só inverter aqui o tabuleiro. Beleza, eu comecei com o lance 1 E4. É um lance que eu jogo até hoje, eu gosto bastante das posições de peão-rei. Então, se você está buscando posições mais abertas e quer melhorar esse lado que eu falei de saber atacar, melhorar a parte tática e entender mais sobre dinamismo, o peão-rei ele vai levar mais para esse tipo de posição. É claro que jogando peão-dama você também pode jogar posições dinâmicas,
mas o peão dama tem uma tendência a levar para posições um pouco mais fechadas. Então, por isso que para quem está começando a montar um repertório, escolher as posições, ou então para quem sente um pouco de dificuldade nesses temas que eu falei, o peão rei ele pode ajudar a desenvolver essas habilidades. Bom, então eu joguei E4, o Christian jogou com E6, ele jogou uma francesa, eu fiz D4, então D5, e aqui eu escolhi a variante do avanço, que eu joguei por bastante tempo essa variante. É uma opção que eu acho muito interessante para as brancas. Quando o branco joga o E5, o branco já garante uma vantagem de espaço. Então aqui ele fez C5, que é um lance bem natural para atacar a base da cadeia de peões. O preto começa a criar contra-jogo. Então segui com C3 para manter a base da cadeia de peões. Agora se ele faz C por D4, eu posso responder com C toma D4. Então segui o cavalo C6, cavalo F3, dama B6, ele coloca mais um ataque em D4. Isso aqui é bem conhecido na francesa, essa estratégia das pretas de atacar o ponto D4 quando surge essa cadeia de peões. E aqui eu fiz o lance bispo D3. Bom, esse lance ele está ligado a um gambito, que é um gambito que eu jogava bastante contra a francesa, que eu vou sacrificar o peão de D4. Nesse momento, não é bom ele jogar o C por D4 direto e aceitar o sacrifício, porque depois de cavalo D4, cavalo por D4, dama por D4, eu tenho bispo B5 cheque, e eu tô ganhando a dama dele. Só que ele não é obrigado a aceitar o sacrifício, então ele jogou aqui bispo D7, então eu roquei. Quando ele faz bispo D7, aí sim ele tá ameaçando ganhar o peão de D4, porque eu não vou ter mais aquele bispo B5 cheque, não tem um ataque descoberto. Ainda assim eu joguei com roque, sacrificando um peão de D4. Então ele fez C por D4, C por D4 e agora ele aceita o sacrifício. Faz cavalo por D4, cavalo por D4, dama por D4 e aqui eu jogo cavalo C3, sacrificando mais um peão. Agora eu sacrifico o peão de E5. Então qual que é a ideia minha sacrificando esses dois peões? Quando ele aceita esses sacrifícios, ele vai ficar com a dama muito exposta. E ele vai ficar também atrasado no desenvolvimento e com o rei no centro. A minha ideia é poder aproveitar a minha vantagem no desenvolvimento e ganhar tempos em cima da dama e poder abrir a posição para atacar o rei dele. Então, nesse momento, eu tenho compensação por esses sacrifícios. Então, o que eu tenho é uma vantagem dinâmica de ter essa vantagem do desenvolvimento. Então, jogar esse tipo de posição me ajudou muito a desenvolver essa minha habilidade de entender melhor as posições dinâmicas. Quando eu vou ter compensação por um peão, quando eu devo aceitar o material, quando eu devo aceitar um sacrifício do adversário. Então jogar esse tipo de posição ajuda bastante a desenvolver isso. Então aqui eu fiz esse cavalo C3, ele não aceitou imediatamente o peão de E5, ele poderia jogar dama por E5, e a minha ideia seria continuar ganhando tempos, por exemplo, com torre E1. E agora, se ele faz um lance como dama B8, eu já tenho cavalo por D5, recuperando um peão e podendo ameaçar bispo F4. O dama B8 é a melhor opção até das pretas. Outros lances, como por exemplo, dama D6, para continuar defendendo aqui o peão de D5, eu posso pensar em jogar com cavalo B5, ganhando um tempo em cima da dama. E se agora faz bispo toma B5, então bispo toma B5 e ele já vai ter que jogar com rei no centro. E aqui eu tenho bastante compensação pelos dois peões sacrificados, que ele não tem uma maneira de organizar tão fácil as peças, né, para fazer valer esses dois peões a mais. Então aqui ele preferiu jogar cavalo E7. A melhor opção para as pretas é A6 nessa posição, para não ter o cavalo B5. Então, para quem joga francesa de pretas, essa aqui não é a refutação da francesa, tá? É uma linha interessante em que o branco vai ter uma iniciativa, vai poder atacar. Mas o preto, depois de A6, o preto ele tem bastante recursos também nessa posição. Mas aqui o Christian Hills jogou com o cavalo E7 e eu faço agora cavalo B5. Eu começo a ganhar tempos em cima da dama. Ele não pode jogar bispo toma B5. Então ele faz dama por E5, aceitando aí o segundo peão. E agora eu começo a ganhar tempos em cima da dama. Eu fiz aqui torre E1.
Então, ganhando tempo em cima da dama, ele tem que tirar a dama, dama B8. E aqui vem um momento bem importante da partida, que eu preciso lutar pela iniciativa. Eu tenho a iniciativa nesse momento, mas eu não posso jogar passivo nesse tipo de posição. Então, jogar esses gambitos, né, quando eu comecei ali, o meu primeiro repertório eu jogava gambitos contra praticamente tudo. Toda linha eu tinha algum gambito. Essa ideia de jogar gambitos me ajudou bastante a desenvolver esse lado, né, de entender que eu preciso atacar, senão essa minha iniciativa ela vai desaparecer. Então, esse momento acontece exatamente isso. Eu tenho compensação pelos dois peões, mas se eu começar a jogar passivo, o meu adversário ele vai organizar a posição e vai ficar com material a mais. Então, eu preciso buscar lances de ataque. Por isso que nessa posição aqui eu joguei dama F3, com a ideia de bispo F4, assim atacando a dama e podendo jogar um cavalo C7. Se eu fizesse um lance passivo aqui, não sei, um lance de desenvolvimento, por exemplo, bispo E3, ele poderia jogar aqui com A6, já atacando o cavalo de B5. E aí se eu tiver que voltar a peça, minha iniciativa ela começa a desaparecer. Então, por isso que o branco ele tem que jogar com bastante energia esse tipo de posição. Eu joguei aqui dama F3, com a ideia de bispo F4, e agora ele faz F6, que tem a ideia de responder o meu bispo F4 com E5. Bom, e aqui vem um momento mais interessante da partida, que eu consegui fazer uma combinação, aproveitando aí toda a minha vantagem no desenvolvimento. E a combinação, ela surge com essa ideia de que eu quero jogar bispo F4. Só que ele responde o meu bispo F4 com E5. Então, se não houvesse a resposta E5 contra bispo F4, o meu bispo F4 seria um lance muito forte. Então, aqui eu consegui encontrar uma combinação com o lance torre toma E6, sacrificando a torre. Então, ele é obrigado a aceitar o sacrifício, jogar bispo toma E6. E agora eu faço bispo F4. E agora ele não tem mais a resposta E5. Então ele vai ter que tirar a dama. Não tem a casa C8 para dama, porque eu tenho cavalo D6 cheque. Então dama D8. E agora eu faço bispo C7, atacando a dama. E essa dama ela fica sem casa, porque se dama C8 de novo leva cavalo D6 cheque. E se dama D7, como foi jogado na partida, eu tenho cavalo D6 cheque também. E agora ele precisa sacrificar a dama, porque não tem para onde fugir com o rei. Então ele faz dama D6 e agora bispo toma D6. E aí eu já consigo ganhar bastante material com isso. Ele continua com vários problemas para resolver. Continua com o rei no centro, tem que desenvolver as peças. E aqui a posição das brancas é uma posição que está ganha, né? Então eu fiquei bem feliz nessa partida de conseguir encontrar essa combinação e jogar com iniciativa, assim. E ainda era um adversário difícil, né? Na época, o Christian Hughes era um jogador bem forte, assim. Bom, agora vem a parte de converter a vantagem, né? Eu tenho material a mais, mas eu preciso transformar essa vantagem numa vitória mesmo. Então ele jogou aqui rei F7, eu fiz torre E1, segui o cavalo G6, porque agora se eu faço o bispo eu tomo F8, ele faz torre de H por F8, e vai conseguir consertar a posição do rei, vai conseguir jogar rei G8. Então aqui eu faço um lance que é bem forte, que é bispo F5. Porque se ele jogar bispo toma F5 agora, a minha ideia é jogar dama por F5. E se bispo por D6, dama E6 cheque. Rei F8 e dama por D6. Ele continua com o rei no centro. E aqui eu tenho um ataque decisivo nessa posição. Então aqui ele jogou bispo toma D6. Eu faço bispo por E6, rei F8 e dama toma D5. Bom, agora ele não consegue organizar as peças, né? O rei ele fica atrapalhando aqui a comunicação das torres. E o branco tá ganho nessa posição, é só converter essa vantagem. Jogou com bispo E7, que eu ataquei o bispo, então cai mais um peão, dama B7, torre E8, bispo B3. Já tem a ameaça de jogar aqui com dama D5. Então veio torre D8, G3 para dar um respiro ali pro rei. Cavalo E5, rei G2, torre D7, dama B5, torre D8, F4, torre D2, torre E2. Então ele tem que trocar torre por E2, dama por E2, cavalo F7
E agora dama 6, eu vou ganhar mais um peão aqui, já tô com 2 peões passados também. Essa posição o preto já poderia abandonar, mas aqui ele seguiu alguns lances, jogou cavalo D8, dama 7, G6, A4, cavalo C6, dama 8, cavalo D8, A5, rei G7, A6, bispo C5, dama D5, bispo B6 e agora A7. Eu estou ameaçando jogar A8, fazer outra dama, ele tem que tomar. E agora depois de dama D7 cai mais uma peça. E aqui eu já tenho muito material a mais. E depois de dama B6 ele abandonou. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês com essa partida é que jogar esse tipo de posição, posições abertas, posições de gambitos, posições que vão te obrigar a jogar atacando, buscando recursos táticos, lutando pela iniciativa. Jogar esse tipo de posição pode desenvolver bastante essas habilidades. E eu acho muito importante entender sobre jogo dinâmico. Independente da posição que você vai jogar. Se você vai jogar peão-dama, peão-rei, se vai jogar uma inglesa, você tem que entender sobre jogo dinâmico. E muitos jogadores acabam tendo dificuldade quando entra nessa parte dinâmica, às vezes porque nunca jogou esse tipo de posição, às vezes fala, não gosto muito de sacrificar material, gosto de jogar mais seguro, e acaba não desenvolvendo essas habilidades, né? Então acho que jogar posições abertas pode ser muito interessante para isso, tá? Foi algo que deu certo comigo, como eu disse, eu jogava bastante gambitos e posições abertas, e hoje em dia eu tenho mais facilidade quando entra nesses elementos dinâmicos, né? Bom, então galera, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês nessa aula. Fica ligado que logo logo vai ter mais conteúdo exclusivo para a galera aqui da lista VIP, beleza? Então é isso aí, vamos encerrar por hoje e até o próximo.